gente fala do pilar mãe, precisamos entender que ele está focado em nós. As mães, ele foca no eu, porque antes de querer que os nossos filhos e família melhorem, precisamos primeiro nos preparar para fazer isso. Precisamos primeiro nos fortalecer para aguentar o desafio do maternar e fazemos isso treinando a nossa capacidade de autocontrole, de autoconhecimento e tendo momentos para o nosso autocuidado. Quando a gente fala do pilar mãe, tem uma coisa que a maioria, se não todas as mães não sabem e que até eu, que sou psicóloga, demorei alguns anos para descobrir. Um verdadeiro tesouro, uma ferramenta fundamental para quando o que desejamos é criar melhor os nossos filhos. Modelo cognitivo da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E a TCC nos diz que os nossos pensamentos ativam as nossas emoções e as nossas emoções influenciam diretamente a forma como agimos e nos comportamos. Imagine que você tem um chefe e ele pediu para você fazer um relatório. Você fez, entregou para ele e foi almoçar com seus colegas de trabalho. Alguns minutos depois, ele aparece com seu relatório na mão e o joga na mesa onde você e seus colegas estão sentados e diz: "Isso está muito ruim. Faça tudo de novo." Qual vai ser a primeira coisa que vai acontecer? Até mesmo sem perceber, você vai pensar: "Eu fiquei horas fazendo isso e vou ter que refazer tudo. Meu trabalho não é valorizado aqui. Que homem sem noção, que idiota! Ainda me envergonhou na frente de todo mundo. Meu trabalho é ruim. Será que vou ter que aguentar isso pela vida toda?" A segunda coisa que vai acontecer é que por causa desses pensamentos, você vai sentir emoções, como a raiva, a tristeza, ansiedade e até mágoa. E aí o seu coração começa a palpitar, seu estômago embrulha e você passa o resto do dia com dor de cabeça. A terceira coisa que vai acontecer é que ou você bate de frente com seu chefe na hora que ele faz aquilo, ou você não diz uma palavra sequer. Passa mais umas boas horas refazendo o seu relatório e durante o restante do dia fica reprimindo ou ruminando o que está sentindo. Quando você chega em casa no final do dia, seus filhos estão elétricos, felizes porque você chegou. Eles falam alto, pulam e correm. Porém, quando chega a hora de tomar banho, jantar e dormir, eles fingem que não te escutam e continuam na agitação. A primeira coisa que acontece são seus pensamentos outra vez. Você recebe uma chuva automática e sem controle deles. Você pensa assim: ninguém me escuta, ninguém me obedece, meu marido não me ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinha. Se eu não fizer, ninguém faz nada nessa casa. Meu Deus, eu não deveria ter tido filhos. Quem mandou eu casar? Eu era feliz e não sabia. Minha vida é uma droga. E então, suas emoções são ativadas e você fica com raiva, se sente triste e ansiosa e culpada por tudo isso. Então, sem perceber, você aperta os punhos e pressiona o maxilar. Seu coração começa a palpitar outra vez e a dor de cabeça começa a voltar. E aí, você não aguenta isso tudo de novo e grita para tentar parar com aquilo tudo. Pode até acontecer de você ameaçar ou bater no seu filho por causa desse estresse. E aí, isso se transforma em uma confusão só. Seus filhos podem até parar e te obedecer ali, mas o clima fica pesado e você começa a se sentir culpada por ter perdido o controle e ter agido dessa forma com seus filhos. Na semana seguinte,
algo parecido acontece. E depois, na outra semana de novo, e depois de novo, e tudo de novo. Isso se torna um padrão na sua vida. E é aqui que está o tesouro que falei que eu tinha descoberto. Quando nós entendemos padrões, nos tornamos capazes de mudar eles da forma como quisermos. E é isso que a TCC nos ensina a fazer. Ela nos mostra como identificar esses padrões. Na maioria das vezes que você se estressa, que você grita e até bate no seu filho, o motivo verdadeiro não é o seu filho, mas sim os seus pensamentos. São os seus pensamentos que deixam você com raiva, que tira você do eixo e desestrutura o seu emocional. Às vezes, você só queria chegar em casa, tomar um banho e descansar, mas quando chegava, tinha que cozinhar, lavar, dar banho, fazer tarefa de casa, brincar com as crianças e ter tempo para o maridão. E aí, essas situações eram gatilhos que acionavam aqueles pensamentos que não ajudam e te faziam gritar, se estressar ou bater nos seus filhos. Porém, a partir do momento que conhecemos a existência desses padrões, nos tornamos capazes de mudar. Vamos pensar de novo na situação onde você chega em casa cansada. Vamos ver o que devemos fazer quando conhecemos a existência dos nossos padrões. No momento que você começa a sentir a raiva e a ansiedade, você deve monitorar os seus pensamentos, esses pensamentos que estão na sua cabeça. Você deve se perguntar: por que eu estou com raiva? Que pensamentos estão me fazendo ficar com raiva agora? Ah, é porque o meu chefe me humilhou e chamou a minha atenção na frente de todo mundo hoje. Ainda não consegui engolir aquilo e isso ainda está me aborrecendo. Não são os meus filhos. A desobediência deles só está piorando o que eu já estou sentindo o dia todo. Meu coração batendo desse jeito e meu rosto doendo assim é por causa da raiva, é por causa da ansiedade. Eles que estão fazendo isso. Ah, já sei. Vou respirar fundo primeiro. Primeiro vou me acalmar para depois conseguir acalmar meu filho e fazer ele tomar banho sem estresse, porque eu sei que tem um jeito de fazer isso. Só preciso me acalmar primeiro. E dessa forma, mamãe, você vai começar a monitorar os seus pensamentos e as suas emoções. Agora, no pilar filho, você precisa saber que ele é focado no outro, no seu filho. E nele também existem 3 componentes fundamentais. São eles: emoções, comportamentos e autorregulação. E para te mostrar como começar a cuidar desse pilar, vamos focar naquilo que é o maior problema que quase todas as mães, se não todas, possuem: o mau comportamento, birras e malcriações. E para isso eu quero te apresentar uma ferramenta que carinhosamente eu chamei de roda do leme das birras. A roda do leme das birras é uma das muitas ferramentas que eu criei para nos auxiliar a criar os nossos filhos, sem precisar gritar, bater ou se estressar. E ela nos ajuda a lidar de forma correta com malcriações e birras dos nossos filhos. Ter em mente a roda do leme das birras vai deixar muito fácil lembrar da direção que precisa seguir. Ou seja, o passo a passo que você deverá usar para conseguir diminuir ou eliminar as birras ou o mau comportamento do seu filho. Cada giro que você dá na roda significa um passo que você tem que dar. No total são 6 giros, ok? O passo 1 é fazer combinados e antecipar. Crianças abaixo de 2 anos, você vai pular esse passo. Antes de sair de casa, procure combinar com seu filho o que pode e o que não pode fazer quando chegar lá.
E durante todo o percurso, antecipe os combinados. Ou seja, repita fazendo perguntas para a criança. Fazendo isso, você dará previsibilidade para o seu filho. Ele de fato saberá como se comportar quando chegar no supermercado e vai ficar mais propenso a cumprir. Agora vamos para o passo 2. Quando vê a criança gritando, querendo doce no supermercado, pare e pergunte para você mesma: o que será que está por trás desse mau comportamento? Será que ela está com fome? Será que está com sono? Será que ela está com uma necessidade mal atendida? Mas por que eu devo fazer isso, Cici? Para te auxiliar a lembrar que outros fatores podem estar motivando esse comportamento na criança e que ela pode estar fazendo isso por não conseguir se expressar de outra maneira. E que isso não é para te afrontar e te desrespeitar. Talvez seja até um pedido de ajuda. O passo 3 é tentar ajudar o seu filho a nomear o que está sentindo. Porque as crianças têm dificuldade para entender o que são as emoções. É muito abstrato para elas. Até nós, adultos, temos dificuldade em dar nome para o que estamos sentindo. Imagina para a criança. E quando ela nomeia a emoção, ela consegue trazer algo mais para perto do concreto. E fica mais fácil dela entender o que ela sente. Passo 4. Se a birra estiver desregulando suas emoções, o que é comum, respire fundo e se acalme primeiro. Ao fazer isso, você vai conseguir ajudar o seu filho a se acalmar, observando você se acalmar. Lembra, o cérebro dele ainda não é totalmente desenvolvido. Ele precisa da sua ajuda para se acalmar. Lá no supermercado, você vai dizer: filho, está tudo bem. O que você está sentindo é a emoção raiva. Está tudo bem sentir raiva e você é capaz de se acalmar. Respira sim com a mamãe. Respire junto com ele, entendeu? Passo 5. Redirecionar. Auxilie o seu filho redirecionando a atenção dele para outra coisa, ou retire-o mesmo do ambiente o qual ele se encontra no momento da explosão da raiva. O último passo é conversar. Depois que as coisas se acalmam, é importante retomar o assunto para ensinar a criança uma nova forma de resolver o problema quando ele estiver acontecendo novamente. Você pode dizer: filho, lembra mais cedo, lá no supermercado, que você ficou com raiva quando a mamãe falou que não podia ter doce? Como que você poderia fazer de uma forma diferente? Caso a criança não saiba responder, o ajude dizendo assim, você poderia respirar fundo para a raiva não explodir. Poderia contar até 10, meu amor. Agora, mamãe, seguindo para o terceiro pilar, o pilar família. Você precisa saber que ele é composto de 4 componentes fundamentais: rotina, comunicação, grupo e cooperação. E para a gente aprender como iniciar o cuidado desse pilar, vamos entrar em 2 problemas muito comuns dentre as mamães, que são crianças ou muito desafiadoras ou muito retraídas. E as regras da casa que muitas vezes acabam não sendo seguidas e respeitadas. Ou seja, regras que não funcionam. CNV, que significa comunicação não violenta, também conhecida como comunicação empática. CNV nos ajuda a nos comunicar com o outro de forma que ele nos escute e preste atenção no que nós estamos dizendo, o que é fundamental se
você deseja que seu filho ouça quando você fala com ele, sem fazer malcriações e deixando muito mais fácil conseguir que ele coopere com você. Então, a primeira coisa a se fazer em situações estressantes é observar e analisar bem a situação. Se perguntar qual sentimento essa situação desperta em você por meio da empatia, se colocando no lugar do outro, tentando olhar para os fatos, imaginando a situação pela perspectiva do outro, sentindo a dor dele. Após isso, procure descobrir de forma clara qual é a necessidade a ser atendida na situação apresentada. Qual o problema que precisa ser resolvido? E por fim, faça o pedido. Diga o que pensa de forma clara e gentil. Dê sua sugestão sobre a solução do problema e cuidado com o tom da sua voz, para que não seja irônica e nem ríspida. A grande sacada, mamãe, é que quando nos colocamos em uma situação mais vulnerável, falando mais das nossas dores e fragilidades, antes de falar o que desejamos, conseguimos nos conectar melhor com o outro, porque não acionamos a raiva nele. E assim ele não vai se preparar para te atacar ou para fugir de você. Porém, isso só funciona se você agir de forma ética, com integridade e não usar isso para se beneficiar das situações de conflito. A CNV vai deixar muito mais fácil construir regras, combinados que realmente funcionem na sua casa e com a sua família. E para a gente começar a fazer essas regras, vamos seguir esses passos. São eles os 3 passos de regras combinados que funcionam de verdade. Primeiro, se junte com o pai dos seus filhos ou a pessoa de referência que te ajuda a criar os seus filhos e alinhe entre vocês quais serão as regras da casa, o que é importante para vocês dentro de casa, o que está sendo preciso melhorar no comportamento das crianças, o que já está bom e pode ser potencializado, quais são os valores que vocês gostariam que os seus filhos aprendessem. O segundo passo é definir as consequências para o descumprimento de cada regra. O que acontece se o combinado não for cumprido? E aqui está o ingrediente principal da receita do bolo dos bons filhos que vocês tanto procuram. Uma das coisas que eu mais percebo na minha prática clínica é que quando as crianças não cumprem os combinados, os pais se sentem perdidos, ficam sem saber o que fazer. Eles não sabem o que aplicar e começam a gritar, ameaçar e até mesmo a bater nos filhos. Ou então aplicam castigos que não conseguem manter a sua própria autoridade. Por exemplo, falam assim: você vai ficar de castigo 1 mês sem pegar em tela, sem jogos, sem celular e sem TV. Mas aí passam 3 dias e a criança começa a fazer tanta birra que os pais cedem, liberam tudo novamente e aí perdem a própria autoridade com a criança. Isso reforça justamente que a criança continue não cumprindo as regras. Você já se viu nessa situação? Conta pra mim aqui nos comentários. É por isso que é extremamente importante que vocês consigam alinhar, além dos combinados, as consequências também. E conforme vocês forem definindo, não esqueçam de anotar tudo em uma folha de papel. O terceiro e último passo para criar regras, combinados que realmente funcionem é ir conversar com as crianças. Se reúnam todos e comecem enfatizando as potencialidades de cada uma. O que cada uma faz de melhor ou fez de melhor durante a semana. Após isso, diga assim, filho,
Eu e o papai conversamos e concordamos que a partir de hoje gostaríamos de fazer combinados aqui na nossa casa. E para ser combinados, vamos fazer junto com você. Perceba que aqui você também está trabalhando a autonomia com seu filho, está dando abertura para o diálogo e deixando ele à vontade para contribuir para a construção do combinado. Sabemos, gente, que os adultos sentaram antes e alinharam os combinados entre si primeiro. Mas aqui, nesse momento, vocês precisam ser flexíveis. Vocês vão apresentar os combinados que pensaram e que vão deixar a criança escolher entre eles. No fundo, o que eles escolheram já foram alinhados entre vocês, entenderam? Após os combinados, vocês vão fazer a mesma coisa, porém para as consequências. E uma dica de ouro: escute o seu filho. Pergunte para ele: filho, qual combinado você acha que precisa melhorar na nossa casa? Filho, e se esse combinado não for cumprido, qual consequência você acha que deve acontecer? No final, ou mesmo durante essa reuniãozinha, vocês podem escrever ou desenhar tudo em um cartaz. Coloque uma coluna para os combinados e outra para as consequências. A criança, ela precisa das coisas no concreto. Não adianta somente você ficar falando, porque ela não vai se lembrar. E é importante também que não haja muitos itens no cartaz. Deixe entre 5 e 8. E a cada 15 dias vocês podem ir trocando, junto com a criança, o que já estiver virando um hábito, entendeu? Aí você troca esses que estão virando um hábito por outros combinados mais desafiadores. Também é de extrema importância, principalmente no começo, que vocês repitam todos os dias os combinados para que eles se consolidem no cérebro da criança. Você vai ter que ir sim visitar o cartaz junto com seu filho para ele relembrar. Você pode dizer: filho, parabéns, você conseguiu realizar o combinado tal e tal. Percebi que você não conseguiu o combinado X hoje, mas amanhã você terá uma ótima oportunidade para tentar novamente. Sei, meu amor, que você é capaz. Vamos ver qual a consequência que a gente combinou para isso? Tire 5 minutos para isso todo dia. Você vai ver o quão rápido é. E seguindo esses 3 passos, você vai conseguir ter regras que são combinados na sua casa. E eles vão funcionar de verdade. E assim como tudo na vida, no começo vai ser difícil, porém nada é impossível. Conforme o resultado for aparecendo e for ficando mais fácil de fazer, você vai cada vez mais se tornando uma mãe transformada, uma mãe melhor, com um filho, uma família melhor, em harmonia, uma mãe feliz.